Oi, eu sou Viego e esse é o podcast Ecoando. Entrei numa discussão feia. Feia não, mentira. Mas após escutar uma música brasileira, né? Que falava meio que sobre pensamentos intrusivos. Ou era o título dela? Não sei se ela falava, porque de fato a discussão foi a partir disso. Porque a música tinha esse nome, né? Pensamentos intrusivos. Mas só que a letra, pelo menos o que eu escutava ali, o que eu tava sentindo, entendendo dela não me remetia a nada do que eu sabia ou do que eu achava saber sobre pensamentos intrusivos, sabe? E depois nessa procura aí de música das letras, a gente até descobriu que no CD recente da Kaliuts ela lançou uma música também com esse nome, né? Só que lá na língua dela, Pensamentos Intrusivos, só que na língua dela, né? O título. E de fato também na letra dela, eu não sei se o dela era mais coerente do que a música em si brasileira, né? Mas entrou muito nesse dilema de o que seria um pensamento intrusivo, né? Porque eu tinha uma concepção e as pessoas naquele âmbito ali, naquele centro, naquelas coisas ali, também cada um tinha a sua percepção de um pensamento intrusivo. Não que talvez tenha o certo, o errado, né? Mas eu acho que o básico do pensamento intrusivo é ser aquele pensamento que entra, né, de tipo, de super, muito rápido, de súbito, assim, um pensamento muito súbito na sua mente, que você tava pensando às vezes em outra coisa, fazendo uma outra coisa que de fato, às vezes vem um pensamento, mas eu vou coisar isso, né? Porque, sei lá, do nada a gente falando sobre isso, começou a chover no meu algoritmo, né? TikTok, YouTube, tudo sobre pensamento intrusivo. E eu falei assim, pensando, né? Olhando, pensando, será que era um pensamento intrusivo? Ou não, era de reafirmação. Porque tudo que eu vi e estudei, né, um pouquinho mais sobre os pensamentos intrusivos para trazer aqui nesse episódio me conectou com um ser humanozinho do Gabriel lá de trás. Tentei, né, ver alguns exemplos de pensamentos intrusivos e de coisas que já se passaram por mim, né, que transpassaram. E pra gente conversar mais um pouquinho sobre isso e fazer entender, talvez, se tem uma forma só de ser o que é o pensamento intrusivo. Eu tentei, né, garimpar aí e trazer pra gente aqui pra dar essa esmiuçada dentro do pensamento intrusivo, né? Que pra mim, na minha concepção, o que seria um pensamento intrusivo é aquilo que eu já disse, né? Uma coisa que invade 100% dos seus pensamentos, muito rápido, às vezes é um pensamento que tu tá aqui numa coisa que não tem nada a ver, e tu pensa numa coisa, sabe, completamente diferente daquilo ali. Mas claro que, consequentemente, todos esses pensamentos, para serem intrusivos, né, eles têm que ser que te causam um desconforto, que seja um pensamento meio que voltado pro lado ruim, sabe? Que você pensa assim, ai meu Deus, por que eu tô pensando isso? Entende? Que vai contra os seus princípios, as suas. Acho que as suas virtudes, as suas crenças, talvez. Né? Não sei se entra aí na parte da crença. Mas é meio que causa esse desconforto mesmo, ao você pensar no pensamento, sabe? De estar ali naquela hora ali do pensamento e falar, meu Deus, mas eu não faria isso. Mas aí também te traz meio que um alerta, um desconforto, né? Só de pensar. Eu acho que é isso que é um pensamento intrusivo. E meio que se repete, né? Durante a nossa vida. Talvez os pensamentos, às vezes, eles são mais recorrentes. Mas eu acho que é isso. Geralmente é isso. E você não faz, você só pensa, né? Porque você vê ali e pensa assim, ai meu Deus, eu não faria essa coisa aqui, não. Aí eu acho que isso que se torna um pensamento intrusivo, né? Que você pensa, aí consequentemente já acha assim, não farei isso daqui não, e de fato você não faz. Muitos, eles meio que, vamos dizer assim, acham de uma forma errônea, né, que o pensamento intrusivo ele é meio que uma preocupação com o futuro, né, é um tipo de pensamento que, é, como que se diz assim, que você possa fazer, que você às vezes acaba fazendo. Claro que algum deles você faz. Tipo, não sei com um exemplo que eu poderia dar. Sei lá, eu acho que a maioria de vocês, ou talvez não, mas tá tudo bem, vocês vão entender. Que é tipo, quem trabalha com edição de imagem, edição de áudio, edição de foto e imagem, né? De vídeo, no computador, essas coisas, às vezes você editando lá direitinho, aí vem um pensamento assim, e se eu cagasse isso, e se eu fizesse isso? Aí você vai lá e faz de fato pra poder ver como é que é. Mas aí você tem como voltar atrás naquela edição ali, né?
Tipo, você, sei lá, cortar um jeito diferente, dar um efeito na voz, distorcer a imagem, entende? Aquilo ali, às vezes, pode ter sido um pensamento que foi muito rápido ali de você pensar, que não estava no teus planos ali de fazer aquilo ali com aquela edição, né? Mas aí você, de fato, faz, mas aí você tem como voltar atrás, entende? Eu acho que o pensamento intrusivo, ele não tá nesse meio, não. Sabe, você pode até, né? Acho que são coisas que talvez você não faça de fato, né? Porque aqui, como eu disse, vai contra os seus princípios, né? Te traz aquela angústia de pensar, de ter aquele pensamento ali, você vê que não é uma parte sua, você fala isso daqui não tem a ver comigo. Quando a gente traz tipo, aquele exemplo ali que eu dei ali atrás, né? O exemplo é de tipo, a pessoa foi lá e fez a edição cagada. Aí tem como ela voltar atrás, entendeu? Tem como ela meio que se arrepender porque ela fez só pra sair dali. Acho que a gente vai se coisar mais pra frente, vai se entender nessa parte de, tipo, vir alguns pensamentos que a gente de fato pode fazer e se será que eles são intrusivos? Será que. Que ao meu ver, como eu já disse, eu acho que não. Acho que os pensamentos intrusivos são coisas que, se a gente fazer, dá uma cagada irreversível, né? Também tem isso. Então, como eu já disse, não tem nada a ver com uma preocupação com o futuro, né? Eu acho que não tem, não cai nesse buraquinho, né? Nesse lugar. E de acordo com o Google, eu peguei um textinho aqui, né, para ler para vocês. Diz basicamente o que eu já disse aqui, né? Que o que são pensamentos intrusivos? Pensamentos intrusivos são pensamentos que aparecem de modo espontâneo, sem ser de forma consciente e apresentam ser difíceis de afastar da mente. Muitas vezes são pensamentos que causam estranheza e fogem dos valores da pessoa, né? Eu acho que dei mais ou menos, passei por esses campos aí que o texto lá de destaque do Google estava falando. Mas eu acho que é isso, que vai muito de contra com as coisas que você faz. Eu acho que isso é o que mais descreve o pensamento intrusivo, né? Então vamos lá. E quem pode ter, né? Quem pode ter a facilidade de ter esses pensamentos intrusivos? Por que eu me fiz essa pergunta? Porque eu acho que quando eu era pequeno, não, sabe, uma coisa assim, bem inteligência artificial, quando eu era uma coisa assim mais adolescente, porque hoje eu sou uma jovem adultinha, né? E eu achava que, eu acho não, vendo assim o meu passado, né, que eu parei pra analisar, né, foi toda uma autoanálise. Eu acho que eu tinha mais disso, sabe, no meu dia a dia. E após agora, tipo, nos dias atuais, não é que eu não tenha, eu tenho, mas eu não tenho mais com tanta frequência, sabe? Eu me lembro de ter sido com muito mais frequência no passado, e agora não é tanto. E eu caí no quê? Nas pessoas que geralmente entendem, né? Esses pensamentos intrusivos são pessoas com toque, com ansiedade, com transtorno de estresse pós-traumático, distúrbios alimentares, depressão, sabe? Essas coisas que vão desencadeando mesmo, vai puxando esses pensamentos, né? Meio que destrutivos, pode-se dizer assim. Eu acho que sim, né? E meio que eu meio que já passei, né? A gente não fica 100% curado das coisas, né? Mas eu tenho uma. Não é que eu tenho, não é porque não é minha, não me pertence. Mas sabe, eu já passei ali pelos campos da ansiedade, da depressão. E eu acho que revendo assim, esses pensamentos estavam muito mais frequentes nessa época. Deu pra dar uma entendidinha assim? Dá pra dar uma. Porque hoje em dia. Assim, eu acho que o Mega Benção, né, é um pouco mais melhor de boa, sabe? Eu lido de um modo diferente com a vida, sabe? Gatas, é pós-terapias, terapias e terapias e terapias e terapias, né? Que a gente chega num resultado até que mais ou menos razoável. Claro que não é 100% como eu já disse, mas fazendo aquela comparação da nossa antiga versão com a versão de agora, né? Dá pra ter essa dimensão de que houve uma melhora, né, nesses locais e das pessoas aqui que eu disse, né, que talvez talvez não, desenvolvem com mais frequência esse tipo de pensamento, a depressão, esqueci o outro, a ansiedade, né, meio que tá ali, eu não sei se eu tenho toque, eu falava, mas eu, assim, toque, né, transtorno obsessivo de quê? Toque, transtorno obsessivo, esqueci o C, o que que é?
Mas tá tudo bem, a gente segue. Então, se você tem mais ou menos uma dessas coisas aqui, né? Eu acabei de te diagnosticar com pensamentos intrusivos. É sobre isso. E agora eu posso dar alguns. Assim, é porque tem coisas que são muito pesadas mesmo, né? Que a gente pensa. Aí, como eu fui fazendo a lista, eu falei, não, tem que, de fato, tem que filtrar. Mas vim passar aqui uns mais comuns, sabe? De se pensar. Uns que eu tenho, às vezes, assim, ainda com frequência. É complicado. Mas eu acho que no beira, não, né? Assim, um lado psicopata, eu acho que não vem, não. Porque tem alguns pensamentos que, de fato, fica assim, tem que ver isso aí. Nem talvez mais 10 terapia a mais, mas 100, mais 200. Pra dar uma melhorada. Mas é como eu já disse, né? Melhorei bastante. Então é meio por causa disso, né? Tá ótimo. Mas como vamos relembrando-os que esses pensamentos, basicamente, a gente sente uma repulsa por fazer eles, né? Vem um pensamento, mas você sabe que aquilo ali não é da sua índole. Não é de tipo, eu não faria isso porque eu estou pensando isso. Ou me perdoa, não sou eu. Entende? Eu acho que é seguido. Acho não, tenho certeza que é seguido disso. Muitos dos mais frequentes, às vezes, é subir num lugar alto, né? Tipo, num lugar alto e. Ai, se eu pular daqui, se joga. Como é que é pular daqui? Ai, vou me jogar daqui agora, sabe? Dos lugares bem altos. Esse é com mais frequência, mais recorrente. Eu acho que acontece com basicamente, né, todo mundo que tem um pensamento intrusivo, eu acho que passou por esse daí, né? De lugares altos. Que dá aquela vontade de se jogar de lá de cima, não sei. E eu, como eu disse, eu fiz todo um estudo, fui lá atrás, fui pegando as coisas e me conectei com o Gabrielzinho, né, pequenininho, que tipo, meu pai tinha uma loja de tatuagem que ficava meio que assim, no segundo, terceiro, acho que era terceiro andar, né, num terceiro andar de uma galeria. Então eu tive contatos com lugares altos, sabe? Nessa galeria tinha pontos altos que meio que eu subia nesses pontos altos, eu pequenininha, não recomendo ninguém, hein? Atenção, atenção, não recomendo ninguém fazer isso. Mas eu subia em alguns certos lugares altos que eu sabia que se eu pulasse dali eu não ia me quebrar, sabe? Que minha vida estaria intacta. Eu pulava, né? E meio que eu acho que era esses pensamentos que vinham, eu já não reconhecia. Mas aí também pode cair naquele lugar que eu já falei lá atrás. Se é um pensamento intrusivo, é aquele que você, né, que eu julguei ser que você não faz, talvez isso seja de fato um pensamento intrusivo. Eu acho que depende da altura, né? Porque, como eu disse, as alturas ali eu pulava e tipo, ia de novo, e pulava e pegava alguns lugares. Pensando assim, e se eu andasse assim do lado de fora aqui desse lugar tão alto, me segurando, sabe, aqui não, nesses paralelepípedos lá de fora desse prédio, né? Aí, né, não sei. E já fiz, mas não acho que não era 100% da minha vida ali em risco. Talvez sim, talvez tinha sim um pouquinho. Mas era nisso que eu queria chegar, por quê? Teve uma época que eu fazia, né, as coisas. Eu pulava, eu pegava lugares altos, eu olhava assim, dava pra eu pular, escalar, sei lá. E aquele pensamentozinho ali dentro de mim, eu ia lá e fazia, né? Poderia não ter sido ok, um pensamento intrusivo, mas ok que poderia ter, né, desenvolvido, né, ok, ok, ok. Aí eu me pego em lugares altos que de fato, assim, ó, sua vida está em risco, você não vai fazer isso, não saia desse precipício aí, por favor, esse penhasco não é seu, não pula, não tem sensação nenhuma não, fica vivo, vamos sair daqui, entende que foi. Foram muitos lugares, sei lá, eu dei o exemplo do lugar lá da loja do meu pai, mas só que muitas pessoas específicas, né, que me conhecem, que vão saber como é que era mais ou menos pra saber. Mas vou dar um exemplo, aí também é muito específico, é quem é do Rio de Janeiro, né? Mas pega um lugar mais alto, tipo na praia aqui, Posto Doce do Recreio, né, onde eu frequento muito. Lá meio que tem uma rocha, vamos dizer assim, um lugar para subir, um negócio bem grande, assim, no meio da praia. Meio que divide assim uma praia da outra, né? E ali dá para você escalar, dá para você subir, dá para mil e umas utilidades, né? Mas só que de lá de cima
já me veio algumas coisas de tipo assim, e se eu descer rolando? E se eu me jogar daqui de cima? Sabe? Isso ainda tudo conversa aqui com a altura. Mas eu já tinha meio que, né, a convicção de que eu ia chegar toda arrebentada lá embaixo. Não era o pular de tipo 2 andares de um lugar, era diferente, né? E se eu pular aqui, no caso, eu acho que lá tem tipo uma prainha nesse posto 12 no meio dessa rocha ali por trás. Eu acho que tem, porque já teve um pensamento lá também que, tipo, e se eu pular aqui nesse fundo e nadando até ali? E eu fiz, tô bem, né? Mas aí talvez não seja um pensamento intrusivo, já que eu sobrevivi, né? Não sei. Mas eu acho que essa da altura deu pra dar uma, né, um negocinho, assim, porque acho que geralmente a maioria das pessoas tem, né, gente? De, ai, subir aqui no alto e aqui, olha lá embaixo. Porque eu meio até que desenvolvi um medo de altura. Não desenvolvi porque depois eu entendi que eu nunca tive medo de altura. Eu sempre fui em vários lugares altos e nunca, né? Claro que às vezes dá um friozinho na barriga, dá uma olhada aqui no, em cima desse prédio, olha lá embaixo, aquilo tudo tão pequeno. Mas eu nunca tive medo de altura. Mas eu acho que o medo que eu gerei foi das vozinhas na minha cabeça mesmo, de tipo, pula aí, boba, taca aí o negócio, sobe aí desse negócio aí, vai, não tem problema não. Sabe? Eu não queria dar ouvido, porque ele. A gente sabe que, né, já, né? Então é sobre isso. Então, meio que eu desenvolvi um medinho de altura, mas depois eu entendi que não era medo, era só controlar essas vozinhas da cabeça, que tava tudo bem, que o medo de altura não tava, né? Não tava ali e a altura é belíssima sobre isso. E alerta de gatilho, né? Pra prosseguir nesse próximo aqui é muito gatilho, principalmente com depressão. Então aconselho a não coisar. Pula uns 2 minutinhos pra frente, né? Se você tiver um gatilho relacionado a isso. Que é o quê? Já pulou? Não pulou, não? Então pula, porque se você tiver gatilho, vai dar gatilho. Então tudo bem. Que é o que, né? Na época que eu tinha, assim, depressão, essas coisas assim, claro, eu já fiz algumas merda, porque eu acho que, não sei se cai muito nesse pensamento intrusivo, né? Porque pensando muito em relação a isso pra trazer isso aqui. Nossa, já comecei com os piores, né? E depois que veio mais os, né? Mas a gente segue. É, que foi o fato de que, assim, de tomar algumas cartelas de remédio, né? Além da conta, dar uma cortadinha assim num pulso, numa coisa ou outra, né? Assim, dar uma cortada para dar, sei lá, uma aliviada numa dor que, né, não tinha como explicar. Mas aí eu pensando, será que tinham vozes na minha cabeça? Será que eu acho que sim, porque tinham. Aí eu meio que fiz, aí volta naquele lugarzinho lá atrás. Era um pensamento intrusivo que, tipo, eu não faria isso, mas eu fiz. Aí será que eu fiz pra quê? Pra ter, pra, sabe? Não sei. Mas eu sei que esses, se forem considerados pensamentos intrusivos, né? Sei lá, de se cortar, de tomar um remédio, uma coisa ou outra, pra dar uma, sabe? Pra dar um. Só quem passou aí dá uma ligada aqui, dá uma entendida. E foram pensamentos que de fato eu fiz. Eu acho que eu tô muito nesses pensamentos assim, primeiro, que foram coisas que eu fiz até a gente chegar e pros pensamentos mais relax, que são pesados, mas a gente não faz, entendeu? É que causa aquela estranheza de tipo, meu Deus, por que eu tô pensando isso? Né? Esse já que eu comecei com esses, porque de fato eu cheguei e fiz. Se fosse hoje em dia, como eu disse, né, lá no começo, de tipo, uma depressão, uma ansiedade, pessoas com transtorno, isso tudo, talvez, né, tenha sido muito mais forte de mim, porque minha mente estava ferradíssima na época, né? Eu com um pensamento desse hoje em dia de tipo, ai, vamos ali tomar aquela cartela toda de remédio. Eu já falo, não, né, meu amor? Sai aqui da cabeça, pula fora, conta pra subir. Vamos pegar esse negócio aqui, passa ele no pulso? Não, não vou fazer isso, né? Não, não quero, obrigado. Então eu acho que hoje sim se tornou uns pensamentos intrusivos, né? Na época também, porque se eu tive, tipo, 100 pensamentos em relação a isso, e eu fiz isso 3, 4 vezes, é diferente, né? A balança, assim, de um lado pesa mais dos pensamentos do que eu fiz, de fato. Mas o importante é que tá tudo bem, tá? E se você tá passando por algum processo igual a isso, por favor, contate alguém, fale com alguém próximo, né? Se tem algum disque, alguma coisa. Ai, gente, deve ter, mas eu não lembro de cabeça não, ai, eu sou péssima. Ai, que inferno. Mas bota aí no Google um disque ajuda, alguma coisa. Tem o meu Instagram, @bieco, um B.
Arroba Bieco. Arroba um B, 3S, 2Ks e um O, tá? Tudo bem pra vocês? Que eu tô à disposição, tá? Sempre, principalmente em relação a isso. Se você quer uma ajuda mental, sabe? Uma ajuda mesmo. Eu aconselho a vocês a procurarem quando estiverem numa fase assim. Se você passou, né, sobre isso tudo, né, já passou por isso tudo, assim como eu, e puder ajudar outras pessoas também, é muito bom, né, se fazer parte dessa corrente de apoio. Então, tamo aí, né, eu acho que esses pensamentos intrusivos aí foram coisas que eu já fiz, mas vamos agora com umas coisinha mais relax, por favor. Um que eu acho que é mais unânime de todas é, sei lá, às vezes você tá no alto, às vezes, esse não tem a ver com a altura, assim, de você se jogar, né, mas você jogar outras coisas. De tipo, às vezes você tá no alto, não sei, num carro, né? Pra jogar pela janela, num ônibus. Vinha a coisa assim na sua cabeça e você segurar o seu celular bem forte. Porque a qualquer momento você acha que ele vai cair pela janela, que você vai jogar ele pela janela, entende? Acho que não é nem ele cair sozinho, é mais fácil. O pensamento intrusivo é sobre você fazer, né? É sobre você tacar ele ali pela janela, tacar do alto, sei lá, só pensar, será que Kika, se cair lá embaixo, será que ele fica legal? Será que se eu tacando, a memória dele vai ficar boa? Eu vou chegar lá embaixo e vai estar tudo ok? Será que a tela é um Gorilla Glass? Não, não é. Meus amores, eu acho que muita gente tem esse tipo de pensamento. E a primeira hora, segundo, milésimo de segundo que vem isso, você já segura o teu celular. Às vezes é capaz de você quebrar ele, de tanto apertar pra ele não cair pela janela, do que você dar cair ele pela janela de fato, né? Do ônibus, do carro, do prédio. Daí é muito comum, tenho certeza, né? E seguindo essa vertente de tacar as coisas, o que vem muito assim na minha cabeça, ó, de vez em quando, é tacar a chave de casa pro bueiro, sabe? Esses bueiros de rua. Às vezes tem um bueiro ali e pensa assim, vou tacar ali. Se eu tacar aqui nesse bueiro, nesse ralo, se cair aqui nesse ralo dessa pia, minha chave de casa, ó, né? Vamos tacar ali. Aí você pensa assim, não, não é bom, né? Uma cópia de chave já dá R$ 10. E se não tem outra coisa assim pra tirar a cópia, essa daqui é a cópia única, o que que eu vou fazer? Não tem como fazer, vai ter que trocar o miolo de tudo. Então volta atrás, respira, segue, né? Dá uma seguida. Eu lembrei uma vez a chave da minha mãe caiu na. A chave ficou toda amassada, coitada. Sabe escada rolante? Escada rolante também tem pensamentos intrusivos. A chave dela caiu ali e coisou, né? Parou a escada rolante, ficou toda. E quando tirou, não tinha mais como abrir com aquela chave. Ok. Mas o que eu quero falar é que, através disso que aconteceu de fato sem querer, né? Eu tenho pensamentos intrusivos de tipo, e se minha chave cair aqui e parar a escada rolante e amassar tudo? Ou eu enfiar meu pé? Porque falam, né, que o pé agarra ali quando a escada rolante está rodando. Você tem que tomar um cuidado. Se estiver chegando ali, você já tirar o pé, porque senão vai agarrar o teu sapato e vai estragar. Não sei como é que é. Eu acho que eu vou enfiar o pé ali mesmo. E se tirar as cabecinhas do dedo assim do pé, não tem problema não. Só eu quero ver qual é a sensação. Mas aí a gente chega lá no finalzinho e fala, não, vamos levantar o pé e sair. Porque esse pensamento não é de mim, né? A escada rolante vindo aí pra ficar com tudo. Eu quero realmente saber se vocês têm esses tipos de pensamentos. Ou se são assim como eu, diminuiu com o tempo, sabe? Porque aqui eu voltei muito atrás com coisas que eu não penso. Talvez agora eu vou pensar porque eu comecei a listar, né? Mas eu não sei, talvez não, né? Porque eu acho que vai muito do estado ali mesmo da pessoa, do mental mesmo. Quando tava muito perturbada aí mesmo vinha. Aí talvez hoje que eu esteja meio que ocupada com outras coisas, aí acaba que não vindo, né? Mas veio pra mim pensar aqui na lista, né? Que é o que também? Tacar a televisão no chão. Sei lá, às vezes tá vendo. Eu já não tenho televisão faz alguns anos, né? De uma tia minha recentemente quebrou, tipo, coitada, quebrou do nada, assim, né? Aí que me fez até lembrar sobre isso, de que às vezes você que. Não é inveja, sabe? Que às vezes pode. Ai, você tem inveja da pessoa só porque tem uma televisão grande. Não, às vezes é que, tipo. Pensar no. E se a televisão cair no chão? É porque a televisão parece um celular gigantesco, né? Será que ela vai quebrar? Será que coisa é só um lado? Será que só dá um risquinho? O que que é? Mas esse pensamento intrusivo tá ali dentro. De tipo, né? Vamos ver essa televisão aqui, como é que é? Sei lá.
Chegar em casa, ó, sem a chave de casa, como eu já falei, não tem chave de casa. Ah, vamos chutar a porta, derrubar a porta, porque não tá abrindo, não tá emperrando aqui, empurra essa porta com o pé, chuta, dá três cabeçadas, não sei, bate aqui com a cabeça na parede. A cabeça na parede eu acho que é um dos que também muita gente tem, né? Cabeça aqui na parede, talvez, sei lá, passe isso que tá aqui dentro de mim, mas aí não serve, né? A gente sabe que não vai bater a cabeça ali na parede até sangrar, não dá, não. Talvez eu acho que todos os pensamentos intrusivos sejam gatilhos para certas pessoas, né? Então é melhor vocês não verem nem o restante desse. Ouvir o restante desse episódio, né? Uns que eu tinha basicamente bem pequenininha, olhando aqui pra mim as bonequinhas lindas. Era o quê? Cortar o cabelo delas. Né, eu, de fato, que eu me lembro, eu acho que eu nunca fiz isso em sã consciência, não tô lembrando. Mas vinha muito disso. E se essa boneca aqui ficar com o cabelinho mais curtinho, uma franja nela, coisa linda, passar um papel. Papel crepom já fiz sim, em altas Barbies. E não pegava muita cor, não. Mas, né, talvez era um pensamento, outro pensamento intrusivo que eu cheguei a fazer, né? Assim, de fato, estragar a boneca. Mas amassar a caixa, porque eu sou daquela colecionadores que guarda a caixa, né? Tem um monte de caixa guardada, isso pra quê? Pra nada, mas ficava pensando, e se eu amassar essa caixa toda, rasgar ela? O que que é? Eu nunca fiz isso. No máximo eu desmontei assim direitinho, sabe? Pra ela ficar retinha, pra não ocupar tanto espaço. E tá aí, mas eram pensamentos que eu tinha com mais, assim, anteriormente, pequenininho, uma coisa mais na adolescência. Semana passada, né? Eu não sei se tem um atual que. Acho que o meu medo atual agora é enviar pix errado. Eu confirmo 10 mil vezes antes da pessoa, mas também não chega a ser um pensamento intrusivo, não. É mais precaução mesmo. Imagina você fazer um pix, sei lá, de R$ 200 pra uma pessoa errada, aí depois você vai ter que fazer pra pessoa certa mais R$ 200, porque a outra pessoa não vai te devolver, né? Tem isso. Isso nunca aconteceu comigo, não, tá? Porque de fato eu sou bem precavida nessa parte, né? Mas uns que eu tenho medo, talvez seja assim, se é com os outros, eu acho que não é um pensamento intrusivo, se assim, é uma precaução também, né? Sei lá, tá na rua, eu também acontece comigo, então pode ser nessa vertente do pensamento intrusivo, que é, sei lá, às vezes eu tô andando na rua, puxar cabelo de alguém, eu quero puxar cabelo dessa pessoa, sei lá, enfiar uma faca nessa pessoa e sair correndo, dar uma banda. Não sei, ou às vezes eu penso, tipo, será que vão fazer isso comigo? Às vezes eu tô sentadinha no ônibus e falo, alguém vai chegar aqui, porque eu já vi relatos, né? Aí então dá um medo. Mas alguém vai chegar aqui com uma faca no meu pescoço quando eu tô dormindo e eu vou acordar com aquele sangue jorrando, não vai ter mais nada o que fazer, vou ter que enviar uma mensagem pra minha mãe pra falar que eu amo ela, pra ela ver minha última mensagem e depois eu vou morrer. Sabe, eu não sei se isso é um pensamento intrusivo, talvez seja um pouco mais doentio. Mas eu penso, né, que podem fazer comigo, mas eu acho que quando faz contigo, né, pensar se alguém, assim, no pensamento de alguém fazer contigo, eu acho que não se julga ser intrusivo, né? Intrusivo é mais você se pondo ali contra os seus princípios. Mas aí também penso nisso, de tipo, será que eu cortar o pescoço dessa pessoa aqui, ela vai ter tempo de mandar mensagem pra pessoa que ela ama? Acho que não, né? Então vamos tentar? Não. Não, 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 não. E dá tipo um negócio, né? Isso que eu tô falando, esse desconforto de tipo, pensar Neu fazendo isso, né? Neuzinha fazendo essas coisas assim e fica. Não, não é do meu feitio isso. Muito obrigado, né? Porque não é. Eu lembrei agora né, da roda que a gente estava conversando sobre pensamentos intrusivos, essas coisas todas. Aí uma das pessoas que, assim, vai e volta, né, com o ex, é bem fácil, bem didático, perguntou se ficar pensando no ex dela seria um pensamento intrusivo. Eu acho que não. Né? Falei isso na hora e chegamos numa conclusão que não seria um pensamento intrusivo. Mas é quase que é, né? Porque às vezes você não consegue viver o seu dia ali porque tá pensando naquela pessoa. Você não faz outras coisas porque tá pensando naquela pessoa. Mas aí cai muito na dependência. É uma dependência emocional mesmo, não é um pensamento intrusivo. Porque pensamento intrusivo seria você pensando, sei lá, enforcando ele pra ele morrer de vez e você
não ter mais o que pensar, né? De voltar pra ex. Ai, é sobre isso. Nada que tenha a ver comigo, não, tá? Um dos que eu tenho mais recentes, talvez. O que eu falei lá do Pix não tinha nada a ver. Mas esse é mais recente por quê? Né? Como eu disse no episódio do final do ano, da Cápsula 777. Que todo final de ano eu faço, né? Eu apresentei vocês, assim, né? Dizendo que agora eu tenho dois gatinhos em casa, né? Um casal de gatos. Casal cis hétero, mas são irmãos. Talvez eu poderia até botar o nome dela de Billie. Não. Ai, piada, nem todo mundo vai entender. Mas tá tudo bem. Se alguém entendeu, eu já fui cancelada. Mas. Tenho dois gatos em casa, né, agora. E às vezes eles deitadinhos no chão, lindo, se espreguiçando. Me baixa meio que uma. Era Felícia? Acho que era Felícia, sei lá. Se eu pegar esse gato agora e amassar ele, abraçar tanto, amassar, 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 de até estourar, sei lá, a cabeça dele. Ou às vezes ele tá deitadinho assim, todo esticado. E se eu pisar na barriga dele até ele passar mal? Ou, tipo, sair daqui com uma barriga toda funda? Aí eu falo, meu Deus, se controla. Isso não é normal, não. Luísa Mel, Polícia Federal, alguma coisa. Prende ela é doida. Aí eu sigo, normal, né? Eu acho que isso com bicho é normal, né, gente? As pessoas pensam. As pessoas pensam, não é? Esse estilo de negócio. Sei lá, pelo menos de abraçar, de dar tanto amor que você vai se focar, vai abraçar e vai coisar, entende? Não sei, né? Não sei se é normal, não, tá vendo? Eu já tô me sentindo desconforto, porque é uma coisa que eu não faria, né? Uma coisa que eu acho que eu faria que eu não sinto nem tão desconforto é que a gente tá vendo de se mudar por causa de certos vizinhos, né? Que causam certas coisas na nossa vida. Mas tá tudo bem, até aí tá tudo ok. Que a gente tem que se autorresolver, né? Vamos se autorresolver e deixar o resto de lado. Mas às vezes dá vontade de pegar uma arminha que eu tenho de plástico aqui em casa, sabe? Aquelas que tem. Eu não sei se é arma de chumbinho. Não, chumbinho é de metal. Eu tinha um desse. Talvez também puxe lá de trás, um coisa lá de trás, porque quando eu era pequenininha com meu pai, a gente tinha uma qual é o nome que você fala? Espingarda? Acho que é espingarda. De chumbinho, que a gente pegava um monte de brinquedinho, sabe, velho, coisinhas assim que não dava mais pra usar, pendurava e ficava atirando de longe nos brinquedos com a espingarda. E fazia buracos, fazia coisas. Agora pensando, pode ser que seja um negócio assim de um tirar o alvo, sabe? De um paintball, uma coisa mais adormecida assim dentro de mim que eu preciso fazer, né? Mas voltando lá na história do vizinho, que às vezes tem uns vizinhos que são insuportáveis, né? Que parece ter. Eu acho que até pessoa vai ser um pouquinho capacitista, que eu vou falar que tem um probleminha de cabeça, mas até pessoas com problemas de cabeça a gente entende, a gente, né? Respeita e se coisa ali mais. Mas eu não sei. Eu ia ser capacitista mesmo, podre, eu ia ser podre falando isso. Posso até ser cancelada, ó. Não vou editar, não, porque de fato eu pensei e eu ia falar isso agora. Será que foi um pensamento intrusivo? Eu acho que foi, essas burrice. Mas parece ter alguma coisa, sabe? Esse certo de vizinho que dá vontade de pegar uma arma. Eu tenho uma arma dessa aqui ainda, não é de chumbinho, é de bolinhas de plástico. Não sei como é que é, mas sai ele também, deve perfurar, deve dar um hematoma, né? Porque eu já fiz isso em certas pessoas. Deve dar um hematoma ali roxo, uma coisa assim, mas só pra dar sabe, eu tenho uma arma aqui, hein? Melhor tu ficar quieto, senão eu vou dar um tiro no teu olho. Aí eu penso também, será que eu dano em mim? Aí é um pensamento intrusivo também. Se eu pegar essa arminha aqui, carregar ela e começar a dar ela no meu pé, na minha barriga, em mim ou no outro, isso é muito pensamento intrusivo. Eu acho que eu já vou jogar essa arma fora, hein? Não sei nem onde ela tá. Mas esse, de fato, eu acho que é o que eu venho pensando mais. Porque eu tenho um vizinho aqui que queria puxar o cabelo dele e morder. Mais terapia em mim, que se tem alguma coisa ali que me coisa, o negócio, o erro tá dentro de mim, então vamos de mantra, entende? Tô bem, o vizinho não vai tirar minha paz só porque eu tô lembrando dele, agora eu vou pegar a arma, vou lá na casa dele. É mentira, vai que acontece alguma coisa, isso daqui tá registrado na internet e vão achar que fui eu que fiz. Gente, é pensamentos intrusivos, tá? Coisas que a gente não faz e sente desconforto. Apesar de lá de trás eu ter falado que eu não sinto desconforto em pensar em fazer isso com ele. Mas talvez eu sinta assim, tá? Ou um medo. Talvez, para não dar BO, dar um erro aí, né? Mas vamos seguindo aqui para também acho que é muito mais comum de liquidificador, né? Um liquidificador, mini processador, que aqui em casa tem isso tudo, às vezes só de. É um mini processador, né? Só pra coisar coisa de alho, assim. É mini do mini, que aqui em casa tem mais ou menos os três
que é o quê? Ligar aquilo ali e logo vem. Bota a mão aí dentro. Dá uma apertada pra ver se teus dedinhos viram um suco de morango, alguma coisa assim. Ou na hora de lavar eles. É igual, tipo, também lavar faca, sabe? Ai, lava isso daí, mas lava com força. Esfrega com a mão e tira um pedaço da pele. Espreme essa hélice aqui. Hélice, é uma hélice, eu acho que é uma hélice, né? Do liquidificador. Ai, se não é, vai ser. Espreme isso daqui com, né, com detergente, espreme com a tua mão e deixa cortar tudo. Ai, que nervoso, me dá até um calafrio na espinha. Mas vem muito disso, né? Ai, sei lá, ou às vezes lavar aquilo ali vai cair na tua mão e vai cortar. A faca também, né? O garfo, que são coisas perfurantes, né? Eu acho que é o único pensamento intrusivo que não vem é uma colher. Da colher já veio o quê? Pensando agora, nem botei isso. Às vezes esquentar a colher e botar na pele. Mas pra que isso que não precisa? Não tem. Ai, não. Eu sei que para tirar chupão, a gente bota uma colher toda de metal no congelador e, né, tem que ser um chupão recente. Você deixa ela ficar bem gelada e você bota em cima do chupão ali, do rosto, de qualquer coisa, para amenizar ali o rosto. De fato, tira. Mas talvez eu tenha dado aqui né, uma dica para você ir ficar com a sua amante. Ai, não. Vamos seguindo que eu já fui me perdendo. Né? Do liquidificador, de lavar, aquilo tudo. Eu acho que é muito comum, né? De gritar também no meio da rua, sei lá. Às vezes tá num coisa, gritar uma palavra específica, ou gritar alguma coisa, ou fazer alguém passar vergonha. É um pensamento intrusivo, mas eu acho que isso daqui também cai naquilo lá que é tipo, você pode fazer que não vai dar BO nenhum, entendeu? Mas às vezes é muita vergonha, aí você não faz, aí pode ser um pensamento intrusivo também, né? Não sei. E um dos que eu mais tenho vergonha, que é pra fechar aqui esses dois, assim, dar uma fechada, porque eu já falei tanto, eu não sei. Se vocês têm algum diferente desses que eu já falei, né? Que talvez eu não tenha me recordado, lembrado. Ou desses próximos que eu vou falar, se você tem alguma coisa diferente, como eu já disse, mesma coisa do apoio que eu dou a vocês, eu quero saber o feedback do episódio, né? Então é @bie com B, 3 S, 2 Ks e 1 O lá no Instagram para falar sobre pensamentos intrusivos ou outros episódios. O que me acontece muito, né? De tipo, ai, gata, eu virei uma pessoa mais religiosa. Tipo, eu faço mais orações, né? Eu me conecto mais ali com a espiritualidade. E no meio desse processo, que é uma coisa, né, gente, muito séria, de responsabilidade, independente de qual seja a sua religião, eu acho que é um contato, eu acho não, certeza, é um contato ali teu com o teu superior, né, o teu mentor, a coisa que tu acredita ali, é uma energia maior que tu, então tem que ser uma coisa mais da purificidade, eu não sei nem se isso existe, da purificação, sabe, da alma ali mais limpinha mesmo, né? Pra chegar ao contato ali, com as coisas ali que tu acredita. E no meio dessas orações, sei lá, às vezes vamos meter aqui um Deus, né? Um Deus, você tá ali orando, não sei o quê, e do nada vem pensamentos não sei que seriam pensamentos intrusivos, mas eu acho que é uma outra vertente, porque às vezes é coisas que você já fez, né? Exemplo, eu sou uma drag queen de calcinha. Eu faço coisas erradas homossexuais. E às vezes no meio da oração vem esses pensamentos estranhos de coisas que eu já fiz. Se eu já fiz, ele é intrusivo, mas também não é intrusivo, né? Porque intrusivo, como eu disse lá atrás, pelo menos na minha concepção, é uma coisa que você faz e sente desconforto. Mas traz esse desconforto de tipo, meu Deus, porque eu tô pensando isso daqui não é normal, não. Mas outras coisas que eu penso que talvez caia num intrusivo é, sei lá, ai, orando, Deus, não sei o que lá. Aí vem o xingamento. Deus é o caralho? Ah, vai tomar no cu, Deus não existe. Perdão aqui, tá? Só tô dando aqui exemplo, não tô falando nada não. Aí, tá vendo? De novo. Acontece isso, basicamente, que a gente tá orando, aí vem um xingamento e vem uma coisa assim, bem na intrusão mesmo. Chega ali, dando um tapa na cara. Oh, não, gente, eu não penso isso, não. Deus, é mentira, anjo da guarda, ou ser celestial. É mentira, eu tô pensando isso, não, tô xingando, não. É mentira, me tira daqui, sabe? Não é mentira isso daqui. Aí eu acabo a oração antes que eu começo a pensar mais merda e mais merda. E o ser humano lá de cima, sei lá, o ser celestial, não me condene ao fogo do inferno eternamente, né? E uns que casam com isso, né? Na vertente ali do sexo.
Ai, eu não sei. Eu acho que é um pensamento intrusivo de responder e eu nunca respondi, mas também não é uma coisa que é só o meu modo de pensar, sabe? Que cai, eu acho que nesse âmbito, assim, eu acho, não tenho certeza não, que às vezes, sei lá, alguma pessoa fala, eu vou te comer, né? Geralmente, uma pessoa com pau fala que vai te comer, que vai te introduzir, né? Geralmente, pessoas com pau falam isso, mas eu acho que se a pessoa com um pau que vai introduzir e é a outra pessoa que está recebendo, geralmente é em algum buraco, né? E aquele buraco ali entra o pau, geralmente o pau, né? Aquele buraco recebe o pau, então é aquele buraco que está comendo o pau. Né? Porque geralmente a gente come as coisas, né? Basicamente, assim, a gente come as coisas assim, na boca. A gente come e engole, aquilo ali vai sumir. Então, se o seu buraco está fazendo aquele pau, aquela coisa ali, não sei, sumir, então é você que está comendo aquilo ali. Não é? Eu penso isso e eu acho que eu nunca falei pra ninguém. Talvez pra algum amigo, pra alguém assim, ou algum pensamento mais aleatório. Mas geralmente quando falam assim pra mim, ah, eu vou te comer, ou vem me comer, né? Porque se alguém fala assim, ai, vem me comer, aí eu penso que eu vou com um buraco comer a pessoa, né? Mas se alguém fala assim, vem me comer, então, e você fala, eu vou te comer, então eu sei que, tipo, é o que eu penso, né? A pessoa vai vir com o buraco me comer. Aí eu sei que é uma outra vertente. Mas as pessoas não pensam assim, né? Porque de fato, comer acha que é meter, o meter ali. Entendi? Não deu pra entender. Mas vamos voltar aqui no outro pensamento. Que tem a ver, assim, com sexo, né? O outro talvez possa ter sido uma brisagem muito louca da minha parte. Mas se você pensa igual a mim, né? Seja bem recebida que eu penso assim. Então, é, às vezes aqui seja mais cabível num pensamentos intrusivos que às vezes você tá com uma pessoa, né? Sei lá, às vezes nem te atrai aquela pessoa, mas você pensa em fazendo sexo com ela, né? Geralmente te envolve, né? Eu acho. Porque pode ser que tenha pensamentos que você pensando na pessoa fazendo sexo com outra pessoa, mas eu acho que pra ser intrusivo tem que ser contigo, né? Tem que você tá pensando, você tá ali no meio daquele pensamento, daquele ato. Então, às vezes eu penso assim de estar fazendo sexo com umas pessoas, sabe, sexo com algumas pessoas, que eu fico assim, gente, eu nunca nem pensei, nunca nem me senti atraída pela essa pessoa. E até no pensamento vem uma repulsa de tipo, não faria não. E às vezes não tem nada a ver com a pessoa. E é porque não tem uma atração mesmo, né? Não, sabe? Mas eu me pego, eu acho que isso daí também é um dos pensamentos mais recorrentes. Às vezes tá ali a pessoa falando, meu TDAH me desvirtua e entra o pensamento intrusivo. Será que pessoas com TDAH têm pensamentos intrusivos? Será que, sabe, do que eu pesquisei aqui, né? De pessoas que são mais capacitadas, mais suscetíveis a ter. Será que uma pessoa com TDAH tem? Não sei. Eu não vi, não. Nessa lista aí, não. Provavelmente, não sei. Mas entende, o meu pensamento sai de órbita ali e entra esses. Aí eu olho pra pessoa, não consigo assimilar o que ela tá falando, mas eu só imagino Deus chupando o pauzão dela ou ela metendo no meu grelhinho. Aí eu não sei, é desconfortável. Porque você fala, não, meu Deus, não, isso aqui tá passando num telão, minha mente, não dá. Tanto que, nossa, só uma vez que aí também cai naquele lugar de tipo, você pensou e falou. Mas aí, entendeu? Poderia ter dado errado. Mas eu não poderia. Não era nem pra eu estar me expondo desse jeito, sabe? Mas é porque eu lembrei aqui do nada e eu vou falar. Tinha uma pessoa, sem nomes, né? A gente não dá nomes aos bois. Mas, tipo, nesse dia era aniversário dessa pessoa. Eu fiquei num pensamento intrusivo. Eu tava na casa dessa pessoa. Do nada, eu acordei na casa dessa pessoa, era aniversário da pessoa. É. Era isso. Eu ia dar mais detalhes que quem me conhece sabe, entende? Então é melhor não. Mas a gente volta aqui no pensamento. Eu tava na casa dessa pessoa, aí era aniversário dessa pessoa, eu acordei na casa dessa pessoa, né? E tipo, com essa pessoa a gente nunca tinha tido nada antes disso, desses pensamentos. Então pode ser desvirtuoso também. Eu, glória do blá, brachúrias. Aí eu pensei assim, nossa, eu acho que eu tive um sonho, na verdade, nessa noite um sonho bem caliente com essa pessoa, que eu acordei com esse desejo, então talvez não seja um pensamento intrusivo. Então é melhor eu nem falar. Mas eu também, se eu não falar, eu vou terminar o episódio assim e vocês vão querer me matar, né? Aí talvez seja um pensamento intrusivo de vocês querer me matar. Ou às vezes uma revolta também. Mas eu vou falar, já cheguei até aqui.
É que eu acordei na casa dessa pessoa, ok, tive um sonho, que eu não lembro basicamente o que que era, mas eu acho que eu acordei com muita vontade de chupar o buraco dessa pessoa, né? Na época, hoje em dia eu não faria não, mesmo se viesse esse pensamento. E veio esse pensamento intrusivo, né, após sonho e assim. Eu sei que nesse dia só ficou um pensamento intrusivo mesmo, que eu fiquei me imaginando o tempo inteiro. Ai, né, água na boca. Aí passou-se um tempo e aquele pensamento ficou mesmo que matutando. Eu acho que cai muito nisso. Se o pensamento intrusivo, né, qualquer deles, ficar muito tempo se repetindo e ser de fato às vezes muito igual, né, o pensamento ali, e às vezes até te causar um negocinho, não sei, cai muito no buraquinho lá da ansiedade, sabe? Que é o outro buraco que eu tô falando. Cai no buraco da ansiedade e te coisa, te deixa mais ansioso, mais coisado, né? Então, acho que esse pensamento em específico estava me deixando estranho. E numa oportunidade, né, que se casou ali, esse pensamento foi para fora e eu pedi pra pessoa. Eu falei, nossa, expliquei tudo direitinho. Nossa, que vergonha agora da pessoa. E essa pessoa deve escutar o podcast e se ela quiser ir no meu privado pra gente repetir isso, não vai não, tá? Que foi muita vergonha. Aí eu pedi. E a pessoa deixou e rolou e foi muito bom, tá? Foi legal, foi ok. Mas era um pensamento intrusivo que, tipo, eu fiz e deu ok, né? Mas hoje em dia eu acho que cairia mais no negócio do intrusivo porque eu não ia fazer, né? Se o pensamento intrusivo é isso, que te traz um desconforto e não vai fazer. Mas também não é que me traga um desconforto pensando nesse coisa em específico. Eu faria de boa. Mas é que eu não quero, não tô nessa vibe, entende? É mais sobre mim. E espero que esses exemplos, até o mais vergonhoso, né? Tem mais alguns que eu acho que beira muito mais a psicopatia, uma coisa mais estranha. Mas se vocês quiserem falar comigo no PV, onde, né? Não tem nenhum algoritmos tomando conta, nenhuma Polícia Federal, né? Talvez eu me abra pra vocês. Porque, de fato, tem pensamentos que é complicado, que é intrusivo do intrusivo mesmo. É que eu trouxe os mais relax, né? Porque eu acho que quem tem aí vai se assemelhar, né? Se identificar mais fácil com esses tipos aqui de pensamentos. Nem todos, mas alguns, né? Eu acho que de 10 uns 5 talvez tá tudo ok. Aí você tira um R, dá pra passar de ano, né? Regular. E eu acho que é mais ou menos isso, os pensamentos intrusivos, tá? O que eu acho, os exemplos. Então, se você quer uma ajuda, né? Que, como eu disse, já dei o relato lá atrás, no começo do episódio. Esses tipos de pensamentos, eu fiquei passada que tem gente que não tem, mas eu também até desconfio, porque eu acho que é normal do ser humano, né? Ainda mais que a gente tá vivendo muito na ansiedade, né? Nessa época de ansiedade, depressão, crise existencial, essas coisas todas. Eu acho que, querendo ou não, às vezes passou a pessoa que não percebeu. Eu acho que é muito difícil ter uma pessoa que não teve um pensamento intrusivo durante a vida. Mas se tiver também, tudo bem, né? Ok, existem pessoas e pessoas e pessoas, né? Nem todo mundo é igual. Mas se você passa, tá nessa fase anterior, né? Que eu creio que eu já passei por isso, né, de ter muitas e muitos pensamentos, né, que, como eu disse, vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma coisa. Então, eu aconselho vocês uma terapia, uma meditação, mudança de hábitos, sabe, da rotina de vocês, ou de fato aprender a lidar com esses pensamentos e controlar eles. Eu acho que vai ajudar bastante a quando você ter esse pensamento, sabe, saber controlar ali ele e saber que é só um pensamento, tá? Não precisa coisa muito, não. E eu acredito que eu tenha passado por esse estágio, né? Então, tô hoje num estágio de tipo. Até tenho pensamentos intrusivos, não tô falando que eu não tenho mais, né? Mas a frequência, eu acho, não tenho certeza que diminuiu. Não sei após esse episódio, né? Porque depois da conversa lá de pensamentos intrusivos, estudar na música, as coisas todas. Realmente vem uns pensamentos que, tipo, daqui pode ser um pensamento novo. Igual agora, olhando ali a caneta. Eu não sei se já é programado ou não, né? De tipo, tô olhando a caneta, eu poderia muito bem enfiar ela no meu pé. Ou fazer umas tatuagenzinhas, sei lá, de que fere a pele. Lembra? Antigamente a gente fazia isso na escola, né? Mas também pode cair naquele buraco de tipo, você pode fazer. Não sei se seria intrusivo. Pra você, o que que é um pensamento intrusivo?